Revista Justiça Entrevista. E o Revista Justiça fala agora sobre as consequências de vídeos polêmicos feitos em ambiente de trabalho e disponibilizados na internet. 4 funcionários de um hospital em Salvador foram demitidos recentemente depois de gravarem um vídeo dançando no local durante o expediente, usando como fundo a música Que Tiro Foi Esse? É necessário, então, que ocorra dano à imagem do estabelecimento para demitir um funcionário por justa causa, na verdade, em situações como essa? Nós convidamos o Dr. Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho, para conversar conosco sobre esse tema. Olá, doutor Rodolfo, muito bom dia. Olá, Sérgio, tudo bem? É um prazer falar novamente aqui com os amigos, nossos ouvintes, e estar aqui servindo o cidadão. É muito também satisfação, muito agradecimento nosso, doutor Rodolfo Pamplona Filho, por estar conosco aqui e falar desta questão que envolve, né? Temos aí esse hit, né? Esse sucesso, principalmente de carnaval, Que Tiro Foi Esse? De uma cantora, e que começaram vídeos serem feitos com esta música. E nesse caso aí de Salvador, 4 funcionários fizeram esse vídeo e foram demitidos. Qual a análise o senhor faz desta questão que envolve a imagem da empresa, doutor Rodolfo? Sérgio, a sua pergunta é muito importante, e essa é uma questão que realmente está na ordem do dia. Não somente pela música, não é em si a música ou o vídeo, mas a ideia da exposição da imagem do ambiente de trabalho. Perceba que, sem analisar caso concreto, porque isso eventualmente pode ser objeto de alguma ação judicial, é preciso entender que não há uma proibição em regra. O indivíduo pode tirar uma foto do seu ambiente, trabalhando, uma brincadeira ou algo do gênero. Não, isso faz parte da própria liberdade de expressão do cidadão. Todavia, se isso é feito de alguma forma que atrapalhe o serviço, cause algum dano a clientes, no caso, a pacientes, a pessoas que estão esperando, ou, eventualmente, possa trazer algum risco de dano à imagem da instituição, aí sim o tratamento será diferenciado. Note que a grande questão é analisar se a conduta por si só é adequada para o ambiente e para a imagem da instituição. E não se isso foi engraçado ou não engraçado, ridículo ou não. 8h43. Doutor Rodolfo Pamplona, nesse caso, então, específico que estamos falando, envolve a questão do ambiente de trabalho, a identificação do hospital, os uniformes desses funcionários, então? É preciso entender que, obviamente, como eu disse, isso pode, eventualmente, ser objeto de algum tipo de ação a posteriori, né? Então, a gente tem que imaginar que quais os motivos que poderiam levar a uma despedida por justa causa? A questão se por acaso isso estiver sendo feito no momento em que um atendimento, atrasando o atendimento a um paciente, isso pode por si só. Perceba que não é exposição à imagem, mas sim a uma forma de desrespeito ao paciente que poderia, neste caso, estar deixando de ter o atendimento. Ou, neste caso, pensar especificamente dentro do ambiente de trabalho se aquela forma, se aquela exposição é compatível ou não com o ambiente. Aí é mais complicado, não é mesmo? Porque pensarmos em ambientes carnavalescos, pensar em um determinado momento em que o indivíduo esteja no seu momento de intervalo, de descanso, ele é livre para fazer isso. Mas se isso identifica o ambiente, pode gerar algum tipo de imagem negativa, isso realmente pode ser objeto de discussão. Não há uma resposta padrão. É preciso entender realmente que em cada situação, em cada caso concreto, a menor diferença de fato gera a máxima aplicação do direito. E até reforçando essa colocação, que é de caso a caso, o próprio hospital, através da assessoria de comunicação, informou que a gravação vai de encontro a um dos pilares de existência da Santa Casa, que é o atendimento de excelência ao paciente. E ainda acrescentou que esse vídeo acaba colocando ali que os pacientes ficaram esperando pelos serviços deles para gravar um vídeo de humor. Logo, a discussão, portanto, não é em si na gravação do vídeo ou em si na brincadeira, mas nas eventuais consequências disso para a imagem da instituição. Esse é o elemento a ser discutido em juízo.
E doutor Rodolfo Pamplona, nessa questão de vídeos, quais os cuidados então que as pessoas precisam ter para divulgar coisas do ambiente de trabalho? Podem ser divulgados assim, de uma forma sem qualquer autorização, sem qualquer pedido para uma chefia? Aí, essa é a questão em que a gente precisa dizer como a sabedoria popular é relevante. É a noção básica do velho e bom senso. O sentimento mais dominante no ser humano. Verificar nesse caso concreto se a imagem por si só pode ser mal interpretada, pode ser interpretada como algo demeritório, como algo prejudicial à imagem da empresa. Não há, como eu disse, perceba, está no ambiente de trabalho, entre amigos, isso é extremamente comum, o indivíduo está lá, chega lá e diz assim, estou aqui trabalhando duro, tira uma foto com os colegas, posta no Instagram, no Facebook. Qual o problema com isso? Nenhum, a menos que haja alguma proibição expressa dentro da empresa. Se houver, aí o descumprimento de uma regra geral ou específica, aí seria outra hipótese da causa. Mas o indivíduo está no ambiente de trabalho tranquilamente, até confraternizando, as empresas às vezes estimulam esse tipo de coisa, teria problema por si só? Não. O problema é quando isso gera potencial dano a terceiros ou à própria imagem da empresa. E doutor Rodolfo Pamplona, nesse caso, é uma opção do empregador optar pela demissão por justa causa ou sem justa causa após uma ocorrência desse tipo? É preciso entender que o reconhecimento de uma falta grave é algo que incumbe ao empregador fazer a prova. Então, neste caso concreto, ele, empregador, terá que, numa eventual discussão judicial, demonstrar que aquela conduta gerou-lhe um prejuízo, gerou-lhe um dano à imagem, gerou uma repercussão. Não é simplesmente jogar as palavras ao vento, é preciso demonstrar concretamente a existência de um prejuízo. Tivemos no passado um caso que foi muito divulgado na internet de um policial militar do estado de São Paulo que ele dançava dentro de um posto policial. Esse tipo de vídeo também, ele pode ser interpretado de diversas maneiras pelo empregador, no caso, o próprio comando da Polícia Militar, na questão de um afastamento ou de uma punição desse policial? Perceba que um policial militar está regido por um estatuto próprio e também por uma disciplina e hierarquia militar. Nesse ponto, não se trata exatamente de uma mesma situação de uma relação contratual empregatícia, mas sim de uma relação estatutária, que está submetido, como disse, à disciplina militar. Então, neste caso, é preciso efetivamente verificar a situação e, talvez, sim, e ter uma postura diferenciada. Mas perceba que a situação fática aí é pelo papel, pela imagem do policial militar e a própria corporação. Doutor Rodolfo Pamplona Filho, para o nosso ouvinte, então, ter mais cautela sobre essas divulgações de vídeos, principalmente quando surgem essas modas, né, com vídeos que viram virais, né, que acabam espalhando pela internet, quais os cuidados que o senhor indica, quais as orientações que o senhor deixa para o nosso ouvinte neste caso? Perceba, os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos jovens usam uma expressão que é muito ilustrativa. Diz assim, é preciso ter noção, né? Não se pode ser sem noção. É preciso ter um mínimo de razoabilidade e bom senso ao pensar nisso. Pense, coloque-se na posição do outro, coloque-se na posição do empregador e imagine se ele gostaria ou não, ou se ele se incomodaria ou não de ter uma imagem como essa divulgada. Se você, racionando dentro do ponto de vista da visão do homem médio, acho, não, realmente aqui não tenho fazendo alguma coisa, nada que esteja denegrindo, esteja prejudicando a imagem, poxa, tranquilo, mas é preciso ter a cautela. Eu acho que tudo em excesso faz mal, até água. E doutor Rodolfo Pamplona, para finalizarmos aqui a nossa conversa, vamos falando aí desse caso, né, desses funcionários do hospital lá em Salvador que foram demitidos após gravarem um vídeo, né, que tiro foi esse? Mas envolve outras questões, como já falamos aqui na nossa entrevista. Envolve as questões das metas, da imagem da empresa. Por isso, seria melhor, se a pessoa fosse fazer um vídeo como esse, fizesse fora do ambiente de trabalho. Esta é a questão?
Sem sombra de dúvida, o indivíduo, estando no seu ambiente reservado, no recôndito do seu lar, ele tem aí um campo muito menor de potencial dano a terceiros, não é mesmo? Não é somente estar no empregador, ele está no empregador, está na igreja, está num ambiente social. Pensar em todos aqueles que são envolvidos é a premissa de qualquer comportamento. Este vídeo em questão, este caso em questão dessa demissão também pode ser questionado, então, judicialmente, doutor Rodolfo? Não tenho a menor dúvida. No sistema brasileiro, não há essa questão autoritária de dizer que alguma coisa não pode ser questionada. Tudo pode ser questionado. Postura de empregado, postura de empregador. A discussão sobre a relação de emprego e a eventual falta grave pode ser objeto de uma ação judicial. É por isso que, toda vez que você me pergunta sobre o caso concreto, eu tenho por dever dizer, olha, isso pode ser objeto de discussão. Por quê? Porque, como ainda não houve sentença sobre este caso, pode ter muitas peculiaridades que nós desconheçamos. E aí, neste caso, todo mundo deve ter direito ao contraditório, direito à ampla defesa, direito à exposição das suas versões, para que aí sim o juiz possa decidir com todos os elementos se a conduta foi razoável ou não. E com a reforma trabalhista que tivemos recentemente, este caso tem um tratamento diferente, doutor Rodolfo Pamplona? A discussão aí na reforma trabalhista não houve um dado específico sobre essa questão da exposição da imagem. Há, a contrário senso, se a repercussão desse episódio tenha gerado um dano moral aos empregados, ou, quiçá, uma ação do empregador em face dos empregados para pedir reparação por danos extrapatrimoniais, pode, em função da reforma trabalhista, ser aplicada a regra que limita o valor das indenizações, seja para empregado, seja para empregador. E doutor Rodolfo Pamplona, aproveitando a experiência do senhor como juiz do trabalho, também professor, a reforma trabalhista, nestes primeiros meses de efeito dela, uma análise que o senhor faz assim sobre as questões judiciais, as decisões judiciais, elas estão mais complicadas para aquele que reclama algum direito? Sem dúvida. A reforma trabalhista veio modificando uma quantidade enorme de dispositivos de direito material e do processo. E isso gerou agora um período talvez de uma retenção. As pessoas não estão indo tanto à justiça como no passado, não porque não tem um conflito, mas estão receosas em função justamente das aplicações processuais, os ônus da sucumbência, as dificuldades da gratuidade. No passado, achei o trabalho sempre, tradicionalmente, sempre foi a mais próxima do cidadão, na ideia de que o indivíduo poderia postular, deduzir a sua pretensão aqui e tentar resolver de forma amigável num acordo. Hoje, nessa circunstância, se alguém está indo deduzir uma pretensão e o fato tenha ocorrido, mas não tenha tido provas suficientes, pode ser que, nesse caso, ela seja condenada a pagar os ônus da sucumbência, o que faz com que o indivíduo pense duas vezes, ainda mais num período de crise econômica. Tivemos, então, uma recessão de ações trabalhistas logo no início, doutor Rodolfo? Imediatamente após a entrada da vigência, é possível afirmar-se isso. Mas isso não quer dizer que isso seja bom. Isso quer dizer que as pessoas estão deixando, potencialmente, seus direitos serem violados com medo de algum tipo de reação processual. Existe ali uma cautela, então, sobre o que pode ser pedido, questionado, justamente com esse receio de acabar tendo que pagar uma conta maior, né? Exatamente. É preciso ter em mente que o fato de uma questão não ser colocada ao Poder Judiciário não quer dizer que ela está pacificada ou que as pessoas estão tendo seus direitos respeitados em relação ao direito material. O que há é que as pessoas têm que pensar nos riscos do ajuizamento de uma ação. Eu quero agradecer a participação do Dr. Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho, que conversou conosco aqui hoje na Rádio Justiça sobre a questão envolvendo funcionários de um hospital em Salvador que foram demitidos recentemente, depois que gravaram um vídeo dançando a música Que Tiro Foi Esse? Esses funcionários foram demitidos e o Dr. Rodolfo Pamplona fez uma análise sobre as questões que envolvem a divulgação e até a imagem da empresa.
Doutor Rodolfo Pamplona, excelência, muito obrigado pela sua participação conosco e até uma próxima ocasião. Sérgio, é um prazer estar aqui, é um prazer bater um papo contigo e é um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas de toda a cidadania. A Rádio Justiça presta um serviço inestimável e que a gente possa trazer ao cidadão a plena consciência dos seus direitos. Muito obrigado, tenha uma excelente semana, doutor Rodolfo. Um abraço.